Acertar 70, 80% das suas operações não garante que você vai ser lucrativo. Acertar 30, 40, pouquinho, também não significa que você está perdendo dinheiro. Risco-retorno é o que eu vou te ensinar nessa aula. Fica até o final, porque isso é muito importante, é o conhecimento de base para você realmente ser um operador vencedor. E aqui você vai aprender tudo o que você precisa para começar a destrinchar suas operações e aprender o que está de errado, o que está dando certo e finalmente se tornar consistente. Então, bora lá, vem pro vídeo. Seguinte, vamos começar do começo, tá? O que é risco-retorno, por que a gente faz esses cálculos, essas métricas, enfim. Risco-retorno é uma métrica, tá? Que define, basicamente, o quanto você espera de retorno por se expor em algum tipo de investimento. Claro que aqui a gente está falando sobre day trade, mas isso serve para qualquer coisa na sua vida, né? Até mesmo aquelas maquininhas que você tem de pegar ursinho, de pegar bichinho, cara, dá para você fazer um cálculo de risco-retorno e saber se realmente está valendo a pena você colocar dinheiro ali todo dia que você vai no supermercado para pegar um ursinho, para tentar pegar um ursinho, tá? Mas, enfim, risco-retorno é uma métrica. O que é uma métrica? É um resultado matemático que vem, que ele é derivado, né? Ele precisa de outros dados para se chegar a esse resultado. Então a gente vai colher, a gente vai pegar todas as suas operações, né? Na verdade você vai pegar todas as suas operações, seu histórico de operações e vai colher os dados desse seu histórico e vai chegar aí alguns resultados que eu vou te mostrar aqui, tá? É claro que aqui eu vou estar usando operações fictícias para ficar mais dinâmico, mais rápido, você entender numa didática melhor, mas aí na sua casa você pode pegar literalmente as suas operações mesmo, jogar elas no Excel e fazer aí esse cálculo que eu vou te ensinar, beleza? Então vamos lá, vamos embora, só para vocês entenderem, o risco-retorno ele vai depender muito da estratégia que você usa. E eu coloquei aqui estratégia A e estratégia B, tá? São duas estratégias diferentes, com risco-retorno diferente, e vocês vão entender como é que isso está relacionado, tá? Antes de mais nada, eu quero dar uma explicação bem simples aqui, ó. Vamos lá, deixa eu pegar a nossa ferramenta de desenho. Eu quero explicar um negócio. Muita gente acha que uma alta taxa de acerto é a resposta para que você tenha uma lucratividade, para que você ganhe dinheiro na bolsa de valores. Só que na verdade, desculpa pelo soluço, só que na verdade isso é uma mentira, tá? É uma mentira em termos, né? Ela não é 100% verdade. Por quê? Porque de nada adianta você ter uma alta taxa de acerto, só que quando você perde, você perder tudo que você ganhou durante suas 80% das operações. Então se você ganha, a cada 10 operações, você ganha 8, mas nas duas que você perde tudo, você no final vai estar perdendo dinheiro ou vai no máximo ali estar no 0 a 0. Tá? Então qual é a grande sacada? Existe uma curva, tá? Vou desenhá-la aqui. Existe uma curva que ela é mais ou menos linear assim, tá? Que ela significa isso aqui, ó, risco, retorno. Deixa eu ver se dá para vocês verem, dá. Minha câmera não tá. Risco, retorno, tá? Vou deixar assim que acho que deu para vocês entenderem, né? Beleza. Então, o que significa? Cara, quanto mais risco você correr, mais retorno você está esperando, certo? Isso aqui é o básico. Quanto mais risco você corre, mais retorno você está esperando. Isso é natural, inclusive quando você investe em títulos públicos, né? Vamos dizer que você está investindo no Tesouro Direto, né? O famoso Tesouro Selic. É um risco muito baixo. O Tesouro Selic, ele está aqui. Opa, deixa eu colocar uma outra cor aqui. Ele está aqui. Ele é um investimento que ele tem um risco baixíssimo. E o retorno dele também é baixíssimo, né? Natural. Você não vai ter um retorno alto num título que ele tem pouco risco. Isso é muito difícil, né? A não ser quando a Selic começa a subir, aí fica mais interessante. Você mantém o risco, né? O risco ainda é baixo. Opa, desculpa. O risco ainda é baixo, mas o retorno vai lá para cima, né? Enfim, aqui a gente faz outro cálculo que eu não vou entrar nesse mérito. Então, sabendo disso, tá? Sabendo disso, a gente pode apagar aqui. Pode apagar aqui para eu continuar a explicação. Sabendo disso, é importante salientar também que não existe dentro do day trade você conseguir ter um retorno alto, ou seja, ter 80% de gain sem um risco muito alto, tá? Ou seja, o que significa sem um risco muito alto? Quer dizer que se você está tendo 80% de gain, significa que para você ter esse tanto de gain, você está tendo que arriscar muito. Ou seja, você está tendo que ter, vamos colocar aqui em palavras de operador, se você está tendo muitas operações vitoriosas, quer dizer que o seu stop é muito grande.
Stop é risco, tá, gente? Só pra gente colocar aqui, stop é igual a risco, tá? Stop é igual a risco, beleza? Stop é igual a risco. Então, se você tem uma taxa de acerto muito grande, ou seja, seu retorno é alto, você geralmente, cara, não vamos confundir com gain, tá? Eu tô colocando risco como stop, mas o retorno a gente não tá colocando agora como gain, só para vocês entenderem o raciocínio. Então, se você tá tendo um retorno alto, significa que você tá correndo um risco grande, né? E aí eu não tô falando retorno financeiro sobre as suas operações, tá? Eu tô falando somente que a partir da hora... Ah, era só apertar esse botão, né? A partir da hora que você tem uma taxa de acerto alta, você invariavelmente você tem um espaço de gain pequeno para um espaço de loss grande, tá? Você está aceitando correr um risco grande, aqui ó, correr um risco grande para você garantir que você vai capturar esse gain diversas e diversas vezes. A cada 8 vezes que você garante esse gain, você vai perder um stop desse tamanho aqui, tá? Então, basicamente, esse raciocínio que você tem que ter. Então, o contrário também é verdade. Se você tem uma taxa de acerto pequena, você acerta 30% das vezes, o que significa? Significa que o seu stop, ele é pequeno, e por isso você é estopado várias vezes, mas o seu gain é grande, tá? Você aceita perder pequenininho diversas vezes, tá? Pra na hora de você ganhar, você encher o caminhão, certo? Então, existe essa discrepância. Muito cuidado quando vocês forem analisar simplesmente taxa de acerto, né? O cara acerta 30 a 40% das operações dele, mas você tem que ver o quanto ele é rentável. Você sabe calcular isso? Você sabe dentro das suas operações, quanto por cento você acerta? Quanto por cento você perde? Qual a média que você ganha quando você acerta e qual a média que você perde quando você perde? Isso são cálculos que você precisa ter para você calcular a expectativa matemática, para você saber se o retorno que você está tendo por real investido significa, ele te possibilita ser lucrativo no futuro. E como a gente vai saber isso? Eu vou te ensinar isso agora, tá? Então vamos lá, vamos usar o exemplo aqui, a estratégia A. Esse vídeo, eu quero que esse vídeo seja rápido, não quero que esse vídeo seja demorado, porque isso é muito comum, né, esses assuntos um pouco mais complexos, vídeo de 1 hora e meia, calma, não precisa disso. São assuntos bem básicos, bem simples, tá? Então vamos passar um pouquinho aqui pela nossa planilha para você entender o que cada coisinha dessa representa. Deixa eu só tirar aqui o botão filtrar. E vamos lá, olha só, a estratégia A, eu compilei aqui 10 operações, pode ser mais, tá, pessoal? Quanto mais operações você tiver, mais confiável vai ser esse cálculo, tá? Um detalhe importante, quando eu coloco aqui estratégia A, estratégia B, estratégia C, D, E, F, significa que você repete a mesma forma de operar todas as vezes, tá? Então não é operação a louca, né? Você precisa saber o seguinte, ó, vamos lá, vamos desenhar de novo. Você precisa saber que a estratégia A, por exemplo, é você sempre comprar e vender rompimentos. Então, a estratégia A a gente pode chamar ela de rompimento, tá? Rompimento. Você tem uma forma de operar rompimento, não vou entrar no mérito de como que faz, tá? Mas você opera rompimento, né? O preço tá aqui dentro de uma linha de resistência, tá? E de repente ele vence essa linha de resistência e você faz a compra, né? Você faz a compra desse rompimento. Você opera da mesma forma todas as vezes, tá? É importante que você compare sempre os trades que são iguais, para você saber se você, repetindo isso, você será lucrativo ou se você vai perder dinheiro, tá? Então, a estratégia A, vamos chamar ela de rompimento, você sempre opera essa estratégia da mesma forma, tá? Vamos criar uma regra aqui. Você faz a compra sempre na máxima do fechamento, né? O candle fechou, você compra na máxima, stop na mínima. Sempre assim. Você nunca faz diferente. Você faz da mesma forma, seja para compra ou seja para venda, você faz a mesma forma. Às vezes você toma stop, às vezes você ganha, tá? Então, mas você opera da mesma forma. É importante que você compare operações onde você opera da mesma forma, beleza? Senão isso aqui não vai fazer sentido. Então, beleza, vamos chamar essa estratégia A, eu vou até trocar ela aqui. Vamos chamar de estratégia de rompimento. Beleza, tá? Então, na estratégia de rompimento,
esses são os dados que você tem. Na operação 1, você fez uma compra, sua entrada foi no 100... isso aqui também é índice, tá? Só para deixar mais fácil o cálculo, mas pode ser com qualquer ativo, você que determina, né? É baseado nas operações que você fez. Então, se você opera dólar, você vai usar todos os cálculos para dólar, se você opera índice para índice, enfim, e assim sucessivamente. Se você opera ações, enfim, tá? Então, qual é a grande sacada aqui, ó? Entrada no 100 mil, alvo no 100.450, stop no 99.800. Risco retorno, aqui é qual o tamanho do seu stop para o quanto você busca de gain. Isso significa que 2,25 você está apostando, você está tentando ganhar 2 vezes 0,25 o seu stop. Beleza? Então se você tem um stop de 100, você está buscando 225 de stop, tá? De gain. Você está sempre buscando, nesse trade aqui, 2,25 vezes o seu stop. Beleza? Então basicamente risco retorno é isso. Aqui você buscou 2,33%, vezes, aqui você buscou 2 vezes o seu stop, aqui você buscou 2 vezes o seu stop, aqui você buscou 2,25 vezes, aqui você buscou 2 vezes, e assim sucessivamente. Vocês já entenderam o que é o risco retorno, tá? É o quanto você busca de gain pro quanto que você está disposto a tomar de stop, tá? Quantos contratos? 2 contratos, isso aqui, né, foi só por exemplo aqui, você pode botar 1, 10, 15, depende de como você opera, tá? E o resultado aqui foi gain de R$180, né, porque é exatamente quanto daria de alvo aqui, né, entrada menos alvo, né? Então você tem R$180 de lucro. Eu coloquei um custo aqui de mais ou menos 0,25 centavos por contrato, dá um total aqui de 0,50, tá? Isso já incluindo ida e volta, né, abertura e fechamento, mas enfim. Custo aqui você tem que botar o quanto que você sabe que tem de custo, baseado em emolumentos, a taxa de corretagem, enfim. Não é necessário, a não ser que sua mão seja muito grande, mas quando a sua mão é pequena, assim, não vai fazer tanta diferença, tá? E um total aqui líquido de R$179,50, tá? Eu não tô colocando aqui imposto de renda, nada disso, porque é para fins didáticos, não precisa complicar muito, mas se você quiser colocar nos custos, você também pode botar, tá? Seu trade 2 foi uma venda, deu stop, você tomou R$60 de prejuízo. Seu trade 3 foi uma venda, deu stop também, tomou R$100 de prejuízo. Seu trade 4 foi uma venda que deu gain, trade 5 foi uma compra que deu stop, 6 e 7 foi gain, 8, 9 e 10 foi stop, tá? Olha como você estopou muito mais vezes que você ganhou. Você teve muito mais operações de stop. Cara, deixa eu só diminuir minha câmera, que acho que tá muito grande. Aqui, melhorou. Então você tem um número muito maior de stop, você tem 60% de stop e 40% de gain, tá? Então olha aqui, ó, você tem 6 lá, a cada 10 operações você tem 6 stops e 4 gains, ou seja, você ganha 40% das vezes. Só que no final das contas você se tornou lucrativo, R$235 foi o que você fez depois dessas 10 operações, tá? E olha que interessante, quanto você perde em média quando você toma stop? Olha, em média você perde R$86,67. Como é que chega nesse cálculo aqui, Felipe? Você vai simplesmente somar todas as suas perdas, tá? E dividir pela quantidade de perdas que você teve. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai somar essas 6 operações, o valor delas vai dividir por 6. Você vai chegar nesse número aqui, 86,67. E qual é a sua média de ganho? Ou seja, quanto você ganha de dinheiro, em média, quando você tem um gain. Então você vai pegar todas as suas operações de gain e você vai somá-las e dividir pela quantidade de operações de gains que você teve. Então 1, 2, 3, 4, você vai somar essas 4 operações do financeiro e vai dividir por 4, você vai chegar nesse resultado de 190. Qual é a sua média de risco retorno, tá? A média, ela nada mais é do que o gain dividido pelo loss. Você vai ter uma média ali, aqui ficou em 2,20, né? Vou até colocar mais casa decimal, 2,19. Ficou mais ou menos em 2,19. Agora vem o pulo do gato. A sua expectativa matemática aqui é de R$24 por operação. Isso significa que se você continuar operando por 10 anos exatamente dessa forma aqui, você tende a ser lucrativo, tá? Você tende a receber R$24 a cada operação, mesmo se você toma stop. Pô, Felipe, não entendi nada. Se eu tomar stop, eu vou ganhar R$24? Sim, porque isso é uma média projetada para uma sequência de operações. Você pode perder 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas se você continuar operando da mesma forma, você sabe que quando o gain vier, ele vai pagar todos os seus stops e ainda vai colocar dinheiro no seu bolso. Ou seja, a sua expectativa é de que a cada operação que você faça, em média, você ganhe R$24, certo? Vamos ter uma ideia
mais ou menos de como que isso funciona, tá? Só para ficar bem claro na cabeça de vocês. Deixa eu ver se eu consigo botar um... Aqui ficou bom. Aqui ficou bom. Beleza, então, como que se chega nesse cálculo? Vou só afastar o microfone aqui para poder puxar o teclado. Seguinte, como que se chega nesse cálculo aqui, ó? Pra cá. Puta merda. Vou chegar um pouquinho pra cá. Aí. Como que se chega nesse resultado aqui? Como é que eu sei que é R$24? Ora, muito fácil. Se você tem 10 operações, tá? Você faz 10 operações. Ou pode ser 100, pode ser qualquer número redondo que você consiga fazer esse cálculo. Você tem 10 operações. Em média, a cada 10 operações, você vai perder aí... você vai perder 86, ó. A cada 10 operações, você vai perder 6, tá? Então, se você vai perder 6... Peraí, 6. Você vai perder 6. Quanto você vai perder em média em cada uma delas? Você vai perder R$ 86,67. Então você entende que a cada 10 operações você vai perder 6. E nessas 6, cada uma delas você vai perder em média R$ 86,67. Combinado? É isso que está dizendo o cálculo que a gente fez, beleza? E vai ser a mesma coisa quando você estiver fazendo com as suas operações. Então, você vai ter em média R$ 520 perdidos a cada 10 operações, certo? Vai perder R$ 520 a cada 10 operações. Maravilha? Ficou claro isso aqui? Ficou, né? Beleza. E agora, quanto você vai ter, depois dessas 10 operações, quanto você vai ter ganhado, né? Ou quanto você vai ter ganho? Deixa eu até colocar isso aqui em vermelho. Ruim, tá? E aí, quanto você vai ter ganho? Ora, muito fácil. Então, você ganha 4 vezes. A cada 10 operações, você ganha 4 vezes. Em média, quanto você ganha cada vez que você ganha? Você ganha R$190. R$190. Então, 4 vezes 190. No final do dia, no final de 10 operações, você vai ter ganho R$760. Então, no final de 10 operações, quanto dinheiro vai sobrar no seu bolso? Se você fizer sempre a mesma coisa, vai ser igual isso aqui, menos isso aqui. Vai sobrar no seu bolso R$ 239,98. Pô, Felipe, não é 24? Não. É R$ 239,98, arredondando aqui para 240, a cada 10 operações. Isso significa que a cada operação, dividindo isso aqui por 10, a cada operação você tem uma expectativa de ganhar R$24, certo? Essa é a sua expectativa matemática, que quer dizer que você vai ter também um retorno de 0,28 centavos a cada real investido. Isso aqui não é muito importante não, mas serve também como um parâmetro, tá? Então você já percebeu que esse cara aqui, que está seguindo a estratégia do rompimento, seja lá quais forem as métricas dele, ele acerta pouco. Olha aqui, ó, ele acerta pouco, ele acerta 40%, mas ele tem um risco-retorno grande, ou seja, ele arrisca um pouquinho para ganhar bastante. Então, automaticamente, cara, ele vai ser estopado mais vezes, isso é fato. Ele vai ser estopado mais vezes, isso não tem como você fugir. Só que em compensação, ele olhando para os números, ele sabe que cada stop dele faz parte do plano. Ou seja, quando você olha para os números, quando você se depara com uma planilha que te conta a história do seu operacional, você fica tranquilo em levar stop. Você sabe que os seus stops, eles são parte da estratégia que você usa. Se você quiser manter esses números de expectativa de R$24 por operação, basta que você continue fazendo o que você já está fazendo. Basta que você continue tomando os stops que você toma. Basta que você continue carregando as suas operações até os alvos que você carrega. Repita a mesma coisa que você está vendo que está dando certo, que você vai se tornar lucrativo, certo? Essa é a estratégia A. Agora vamos dar uma olhada numa estratégia B, que vence 70% das vezes, tá? Aqui. Então, essa estratégia B, vamos dar o nome aqui, estratégia scalp. Né? Isso é muito comum, né? Em scalp, em estratégia scalp, você tem um stop grande e um gain pequenininho. Então, vamos chamar isso aqui de estratégia scalp. Gente, olha só, isso não é regra para todo mundo. Vai ter gente que faz scalp, acerta 80% e ganha dinheiro sim, tá? Mas eu acredito que essa é a pior abordagem para quem está começando. Porque presta atenção nisso aqui, ó.
Você ganhou R$ 80, R$ 80 de repente você toma uma porrada de 320. E de repente você toma outra porrada de 280. Por mais que você ganhe várias vezes depois, isso aqui pode te abalar emocionalmente. Se você está começando, a pior coisa que você pode fazer é optar por uma estratégia com uma alta taxa de acerto. Ah, Felipe, mas eu conheço uma... Não. Não tem como você fugir daquela regra que a gente falou. Uma estratégia que acerta muitas vezes, ela aceita um stop muito maior do que o seu gain. Não tem como, pessoal, é contrabalanceado. Se você acerta muitas vezes, é porque você tem um stop maior do que o seu gain. Se você acerta poucas vezes, é porque o seu stop é menor do que o seu gain, tá? O quanto maior, o quanto menor, Felipe, não importa. Estratégias que acertam muitas vezes te stopam num financeiro muito maior do que te dão gain, tá? Então, vamos lá. Olha só. Vamos chegar nesse exemplo aqui. Cara, o cara acerta 70% das vezes, o cara tem 70% de gain. Isso significa que a cada 10 operações, 7 ele vai acertar. Então, vamos lá. Se a cada 10 operações ele acerta 7, tá? E ele ganha, em média, R$100 por operação, 7 vezes 100, 700, né? A cada 10 operações ele vai ganhar R$700. Ele perde apenas 3 das 10 operações, ele só perde 3. Então, olha só. Perde, 3 vezes. Quanto ele perde em média quando ele é estopado? Ele perde R$293. Então ele tem um loss de R$ 879,99. Então percebe que depois de 10 operações ele ganhou 700 e ele perdeu 879. Quanto que sobra no bolso dele? Quanto que sobra no bolso dele? Então o que a gente vai fazer? 879 menos 700 sobra um déficit de 179,99. Então ele está perdendo a cada 10 operações, ele perde 179,99 ou 180 arredondando para cima, né? Isso dá uma expectativa de que ele vai perder R$18 por operação. Então ele já sabe que se ele continuar fazendo isso, ele vai zerar a banca algum dia. Alguma hora ele vai perder tudo que ele tem. Se ele não fizer mudanças, se ele não mudar alguma coisa nessa forma de operar, ele vai quebrar alguma hora, porque é o que os números, o que a matemática está mostrando para ele. Então, ou ele ajusta alguma coisa, ou ele muda essa forma de operar, lembrando, tá? Operando sempre da mesma forma, o cálculo matemático que está mostrando é esse, operando sempre da mesma forma. Se ele muda, se ele altera, se ele melhora, se ele ajusta alguma coisinha, esses números com o tempo eles vão se alterando. É por isso que você tem que manter sempre um registro das suas operações, certo? Então, cara, esse cara aqui, por mais que ele acerta 70% das vezes, é um cara que tá perdendo dinheiro, certo? Se o cara tá perdendo dinheiro, cara, não faz sentido ele continuar fazendo isso. E por que eu acho que isso é muito importante para vocês? Porque vocês vão chegar à conclusão, muitos de vocês operam no escuro. Pessoal, presta atenção nisso aqui. Muitos de vocês operam no escuro, ou seja, não tem a menor noção de dados sobre aquilo que você faz. Você simplesmente opera no feeling. Você, hoje eu tô ganhando, amanhã eu ganhei, eu vou ganhar, eu ganhei essa semana. Mas você não tem a menor noção, estatisticamente, baseado em dados, baseado em matemática, você não tem a menor noção se o que você está fazendo hoje é lucrativo no longo prazo ou não é. Que é por isso que eu tô te ensinando isso aqui. Isso aqui vai mudar a forma como você enxerga as suas operações. E eu espero sinceramente que isso te ajude a transformar em um operador mais consistente, tá? Então, eu quero que você entenda esse conceito de que quando você tem um risco-retorno baixo, ou seja, você está apostando muito, seu stop é muito grande, olha aqui, ó. Seu stop é muito grande. Cadê? Aqui em cima. Seu stop é muito grande e o seu gain é muito pequeno, tá? Invariavelmente, olha só, invariavelmente, stop é muito grande, gain pequeno. Invariavelmente, na hora que você tomar stop, vai machucar, vai perder muito dinheiro, tá? Então, se você tá fazendo isso aqui e não tá dando resultado, volta na planilha, avalie as suas métricas, vê se o que você tá fazendo tem sentido, vê onde pode ser ajustado, tá? Tudo isso aqui serve para você operar
de uma forma mais clara, para você ter um pouco mais de tranquilidade sobre o que você está fazendo, ter confiança, até mesmo de você tomar stop. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você quiser me perguntar alguma coisa também, coloca aqui embaixo que eu respondo praticamente na mesma hora. É isso. Tomara que você tenha gostado desse conteúdo. Tomara que esse vídeo te ajude a se tornar consistente. Conte comigo, tamo junto. E até a próxima.